Como já foi dito, João Carosella, alguns me chamam pelo sobrenome, prefiro que me chamem pelo primeiro nome, porque assim é uma forma ainda de mostrar que o espécime João ainda não está extinto, porque hoje dificilmente encontra-se nomes tão simples como o meu, ou algum Pedro, ou algum José aqui na sala. Bom, eu sou responsável pela área comercial sudeste da Blaser, sou gerente de vendas, estou como gerente de vendas, e fomos convidados para falar um pouco sobre fluidos, focando a produtividade. Então, o nosso tema é alavancando a produtividade com fluidos de corte. Como o professor Anselmo já colocou na primeira palestra, o processo usinagem, o processo de corte, ele é muito complexo. Existem muitas variáveis dentro do contexto usinagem, que vai desde a raiz da ferramenta, que o Adestir depois estará apresentando a vocês, passando pelas máquinas, pelos sistemas de fixações e pela própria estratégia de processo, pela própria disponibilidade estratégica de softwares para isso, e vai chegar também na área de fluidos, na área de óleos de corte e fluidos para usinagem. Sem contar também, né, o ambiente externo, que hoje é tão importante entender por que falar em produtividade se as nossas empresas hoje, boa parte delas no setor metal mecânico, estão com ociosidade. Mas é agora que tem de entender, é agora que nós temos de nos preparar, nos fortalecermos, porque essa crise ela vai passar, como já passamos por muitas outras. E quem estiver realmente bem preparado, com a sua equipe bem treinada, já consciente e capacitado de todas as possibilidades de ganhos, certamente fará diferença. Bom, deixa eu ver se eu me entendo aqui com o equipamento. Falando rapidamente sobre a Blaser, é uma empresa que hoje tem no seu negócio fluidos para usinagem, é uma empresa de origem suíça, nossa matriz está na Suíça, é uma empresa familiar, está na terceira geração, e estamos no Brasil há 14 anos. A Blaser, ela não tem a sua produção no Brasil local, todos os nossos produtos, eles vêm de fora, de uma das unidades de produção. A nossa principal unidade, que fornece 90% dos produtos comercializados no Brasil, vem da Suíça, 10% vem da planta que está nos Estados Unidos. Presença em mais de 46 países, como Blaser. No Brasil, estamos localizados na Zona Sul de São Paulo, na Avenida Portugal, e o nosso centro logístico de distribuição é na Quantic, no município de Mauá, e dali que estão todo o processo de estocagem e distribuição. Dependendo da família de produto, nós temos estoque de até 6 meses para poder garantir qualquer variação de logística ou de problemas para abastecimento dentro do Brasil. Nosso portfólio de produto, ele é amplo e a parte de pensar em produtividade tem de começar aqui. Entender os portfólios que vocês têm no mercado. Entender qual é o teu processo, o que você espera conseguir de resultado lá na sua máquina, ou lá na máquina, onde você gera o teu custo menor, onde você gera a tua melhor qualidade, onde você consegue entregar dentro dos prazos requeridos pelos mercados, ou pelo mercado. Então, existe aqui um universo de portfólio, esse aqui é o da Blaser, mas todos vocês têm aqui, felizmente, outros concorrentes, e todos eles têm o mesmo fio de portfólio. Então, aqui dentro você tem miscíveis integrais, por exemplo, na linha MQL, que o Maurício está falando, ele vai abordar muito o processo que utiliza naquele campo de direito meu, que é a parte de integrais. São óleos que não são colocados, entre aspas, puro dentro de um sistema, e eles vão fazer o processo de lubrificação, principalmente, e em alguns momentos também ajudar, de alguma outra forma, no mecanismo de corte. E temos aqui a parte de miscíveis, vamos falar também de soluções. Miscíveis são aqueles óleos que, para serem colocados de forma prática na máquina, eles são misturados à água.
né, que a função principal dele aí já passa a ser mais refrigerar, também com alguns com a propriedade de lubrificar, mas aí ele está sendo colocado numa proporção, numa porcentagem maior de água e menor de óleo. Essa variação que nós chamamos de concentração, ela depende da característica de desenvolvimento de cada um dos fornecedores e do seu processo de fabricação, etc., etc. Mas é muito importante ter a escolha da família de fluido, do portfólio que você tem disponível, correto na máquina. Produtividade começa com as questões mais básicas. E é muito importante quem está envolvido ter o conhecimento. Então, o portfólio está aí, vai do mineral, passando pelo semissintético, pelo sintético, vegetal. Então, todo esse portfólio está disponível. Todos os produtos da Blaser comercializados, além de serem ISO 9001 e ISO 9014, eles estão adequados a OSHA 18001, ou seja, eles estão adequados à questão de saúde e segurança das pessoas. Isso é muito importante também de ser considerado dentro do processo de escolha. E sempre temos de ter um compromisso. E o nosso compromisso é buscar para que, lá no chão de fábrica, você tenha a melhor performance dentro do processo, dentro do conjunto fabricação. E esse compromisso ele está baseado nas pessoas, então ter pessoas com conhecimento, com saber aplicar corretamente o produto, conhecendo todas as variáveis dentro de um processo, é muito importante. Ter produtos que consigam corresponder às expectativas, às necessidades em termos de performance, é tão importante quanto, e também os serviços pós. Então, isso faz parte de um contexto que o mercado oferece, a Blaser não pode ser diferente, oferecemos todo esse processo que nós chamamos de Liquid, ou de ferramenta líquida. Para ter um processo altamente produtivo, é importante ter os passos corretos. Então, o primeiro passo a primeira parte a ser considerada é ter uma análise do processo, ter uma análise dos objetivos de uma forma bastante clara. Então, não é a escolha, tem que ser levado vários fatores, começando pela análise da peça. Que peça eu vou usinar? Quais são as dimensões, as tolerâncias? Qual é o material desta peça? Terão produtos que vão ter performance melhores. Se o material for um alumínio, terão produtos que a performance será melhor se for um níquel, por exemplo. Então, isso é muito importante. Então, fazer uma análise assertiva, analisando todo o contexto de máquina, ferramenta, fixação, peça, dimensionais e processo, é muito importante. Feito isso, analisar e ver qual é o benefício que isso vai trazer. Atende o retorno dos investimentos que estão sendo colocados dentro da pauta e quando isso vai te trazer um investimento adequado, o que vai te trazer de ganhos. A Blaser também ela se preocupa com toda a questão de análises. Então, hoje, antes de fazer qualquer seleção de produto para um cliente, nós analisamos a matéria-prima básica que vai estar lá dentro do tanque, se for uma emulsão ou uma solução, que é a água. Quando alguém fez um questionamento para o professor Anselmo sobre espuma, está muito associada, uma parte disso, à própria água, a dureza da água. Então, se a água tem uma dureza que tende para aquela formulação a gerar mais espuma, logicamente temos de intervir de forma preventiva, agregando naquela água um aditivo para evitar o excesso de espuma. Também a formulação do produto, a matéria-prima básica pode influenciar nisso, falo sobre mais detalhes mais à frente. Ok? Então, comece pela água, faça as avaliações. É muito importante ter um controle, quando nós falamos em produtos de emulsões, principalmente, nós estamos falando de um ambiente propício a multiplicações de bactérias e outros elementos. Então, o monitoramento de uma forma preventiva, mantendo sob controle, principalmente a
concentração correta, proporcionalidade de água e óleo adequado e mantendo a oxigenação, porque a água tem seres vivos, e esses seres vivos têm de ser mantidos, os seres vivos bons, porque se a oxigenação não for boa, acontecerá como acontece no aquário, a vida morre. Se a vida morre dentro de um aquário, né, então nós vamos ter o quê? Um ambiente já mudando a sua característica, vamos ter o quê? Mudança de odor, etc. Então a oxigenação é muito importante. Então, e com isso a gente consegue também, mantendo a oxidação, a concentração correta, medir também o pH. Então, tudo isso é muito importante dentro de um processo? Sim. Sempre tem de levar em consideração o todo. Dentro dos portfólios encontrados no mercado, na Blase não é diferente, dependendo da tecnologia, você tem valores a serem investidos por 1 litro de óleo bem diferentes. Você pode ter 1 litro de óleo custando R$6, como você pode ter 1 litro de óleo custando R$50. O que você espera? Quais são os benefícios? O que está dentro da composição do custo? Nós falamos sempre na produtividade, custo está associado a isto. Qual é o melhor investimento? Então, dentro do processo de usinagem, como foi colocado pelo Anselmo e o Aldecir vai reforçar, estão as ferramentas de corte, que certamente dentro de uma empresa usinadora, ferramenta de corte, ele tem um valor de custo mais elevado que o próprio óleo. Então, é muito importante também o fluido ou óleo, ele ajudar a ferramenta dentro do processo de corte. Então, se ela consegue, dentro desse fluido, se ele consegue, esse óleo, dentro do processo de desenvolvimento da formulação, ter aditivos que melhorem os acabamentos de peça, deixe a peça, entre aspas, mais bonito, ou mais bonita, isso tem um valor, tem um custo. Então, ali, a qualidade superficial melhorou e a integridade da ferramenta está sendo mantida. Então, nós temos uma possibilidade de ir um pouco mais além, de aumentar parâmetros de corte, fazer, por exemplo, se a máquina for gargalo, ou se a peça for um gargalo. Pessoal que não entende gargalo, ou quando a gente fala o termo muito utilizado na mecânica, são peças gargalo, ou máquinas ou linhas gargalo, onde a capacidade de produção está menor do que a capacidade das vendas. Então, se eu não estou conseguindo produzir mais, eu não consigo entregar mais peças, eu não vendo mais. Então, ali é o meu gargalo, né? Então, aqui nós temos possibilidades de melhorar a performance de toda a linha, ganhando tempos. Então, conseguir melhores acabamentos, economizar vida de ferramenta, ou aprimorar, melhorar as vidas de ferramentas, isso tudo é fundamental dentro do contexto da escolha eficiente. Então, é a qualidade da usinagem e a eficiência econômica. Por quê, gente? Se a ferramenta ela está durando mais na máquina, e fluido de corte pode fazer isso acontecer, nós geramos o que? Uma disponibilidade de acelerar a máquina, de tirar mais peças por hora dessa máquina, de melhorar a nossa eficiência, a nossa eficácia, de ser mais competitivo. Quem daqui precisa ser mais competitivo? Quem de nós aqui não estamos sendo cobrados por produtividade? É só olhar. Infelizmente, um dos meus concorrentes, bons de brigar, na segunda-feira anunciou que está deixando o país. Um dos líderes de mercado, que chegou à conclusão que não compensa continuar com o segmento metal mecânico no país. Para mim, para eu que sou concorrente deles, deveria estar festejando. Não, não estou, porque menos oportunidades. Está mostrando que isso está levando a nós, brasileiros, para uma situação que está ficando fora de controle. Então, se temos disponibilidade, temos de ter competências, skills, capacidade, né? E hoje o Brasil ele está promovendo o World Skills, que é o maior evento da educação profissional do mundo, onde temos mais de 1.200 profissionais de escolas
profissionalizantes do mundo, que vendo quem são os melhores, a educação, conhecimento, isso é fundamental. Então, não adianta falar aqui de produtividade se não falarmos de pessoas. O quanto as suas pessoas estão preparadas, elas estão capacitadas, elas estão com o conhecimento de entender a nossa nova realidade. Quanto elas estão atualizadas dentro dos processos, dentro das coisas mais simples e mais complexas. O que vai acontecer amanhã? Será que nós vamos precisar de fluidos de oxigenagem? O MQL ou outros processos, como a deposição de materiais 3D, será que não vai substituir? Então, tudo são inovações, e temos de estar preparados para isso, senhores. Então, sempre buscar tirar dentro dos recursos que estão lá disponíveis, o melhor que esses recursos podem nos proporcionar. Então, isso é produtividade. A sua máquina está lá hoje. Quanto custa investir numa nova máquina, numa nova tecnologia? Será que estamos tirando o melhor de cada uma das nossas máquinas? Cada um dos nossos processos? Será que os nossos clientes estão tirando o melhor dos nossos fluidos? Corretamente? Estão aplicando corretamente? Será que os nossos técnicos, as pessoas que são mais especializadas em fluidos, estão capacitando, estão treinando, estão instruindo corretamente o usuário a cuidar bem, a buscar mais? Temos muitos questionamentos aqui. Às vezes eu vejo que as pessoas pensam que produtividade está nos robôs, está em outras técnicas. Produtividade ela começa nas questões mais simples, de um 5S, até as questões mais complexas, de um FMS. Então, temos que estender muito bem. Então, sempre buscar pensar no ciclo de tempo das peças, no processamento, no retorno de investimento. Então, isso é muito importante, senhores, tirar o máximo com aquele recurso que estará disponível. Se você olhar a composição de custo médio dentro do setor metal mecânico, nós observamos que fluidos para usinagem é de 1 a 5% dos custos que estão ligados à área de manufatura. A parte humana, ela tem um peso muito grande, é a mais decisiva. Ferramentas de corte, aqui, ela tem um peso maior do que o fluido. Maquinário, nós estamos falando aqui hoje de tudo que envolve fluidos para usinagem, que é o valor menor dentro da composição de custo. Porém, tem o seu peso de influência no resultado final. O quanto esse 1%, se for melhorado a forma de ser aplicada, ela pode trazer de redução nos outros índices. São questões. Vocês que estão aqui são capazes de definir, terem decisões, levando isso em consideração? Certamente tem. Mas essas pessoas que estão lá embaixo no chão de fábrica, seus operadores, como é que eles estão hoje preparados para isso? O Anselmo falou tecnicamente de um monte de quesitos importantíssimos dentro da usinagem. Mas tudo aquilo só é aplicável se as pessoas estiverem o quê? Capacitadas, treinadas. Ele falou que muitos passaram pelas mãos deles, ou pelas mãos do Anselmo. Conheço a grande maioria, que eu passei pela sala do Anselmo. Ok? Pela sala do Anselmo. Mas, pessoal, é isso a realidade. Então, vamos ficar muito atentos. Dentro da composição de custos, aqui é um índice da Saint-Gobain, que é um dos grupos líderes aí no processo de usinagem por remoção através de pedras. Mas observe, esses índices, não importa se o nosso é um pouco maior ou lá o menor, vamos tentar entender o conceito. Então, dentro dos conceitos de manufatura, você tem salário, você tem usinagem, você tem ferramentas, você tem o coolant, que é o fluido, e tem outras variáveis. Ora, 95% dos custos de manufatura estão nesses 3 quesitos: homem, máquina e insumos. Bem, se o fluido corresponde a 1 a 0,5%, o que acontece se nós dobrarmos o custo do fluido dentro da composição? É tão significativo? Porque eu tenho certeza que cada um aqui tem tecnologias diferentes. Se o cliente ele não tem foco em produtividade, se ele não tem foco em tirar o melhor da sua máquina,
Se ele não tem foco em produzir mais com menos, com certeza ele vai ter foco em comprar preço. E vocês vão ser obrigados a colocar o que você tiver de menor preço. Se ele tem foco em ganhos, em produtividade, em recursos, com certeza ele vai entender, ele vai buscar o custo-benefício. E para você é melhor vender o produto, você tem maior valor agregado, tem mais tecnologia, porque você vai satisfazer melhor. E você vai brindar o teu negócio de uma forma mais consistente. Então, gente, observe que fluido, se dobrar o custo do fluido, o quanto esse custo pode impactar ali na produtividade. Se nós ganharmos 10% em produtividade, se nós ganharmos alguma coisa de 20% em economia de ferramentas, são possíveis. Alguns momentos são, outros não, 20%. Mas se nós ganharmos 2% ou 3%, nós ganharmos algo que consiga nos tornar cada vez mais competitivo. Então, não se atente ao índice, mas sim a esses números, mas sim ao conceito como vocês tratam, como nós tratamos hoje na nossa indústria, a produtividade. O que nós precisamos? Que os fluidos auxiliem, dentro do processo de manufatura, a reduzir o quê? A reduzir o consumo do próprio produto. Que ele dure mais na máquina, que ele tenha uma vida longa mais elevada, que ele consiga ter menos reposição no dia a dia, porque você está tendo uma série de ganhos e está entrando dentro de alguns conceitos que vão desde a questão saúde e segurança ao meio ambiente. Então é muito importante pensar dessa forma. Isso te traz uma economia. Gastar menos fluido, gastar menos óleo, é econômico, é. Mas dentro da curva de custos lá dentro, que eu mostrei agora há pouco, é um valor pequeno. Agora, se nós conseguimos também prejudicar o comércio do Aldecir, certo, Aldecir? Ele vender menos ferramenta, diminuir o consumo de ferramenta. Com certeza, nós vamos também gerar o quê? Um ganho significativo. Mas o que vai tornar a empresa competitiva em alguns momentos são essas variáveis? Não. Podemos até crescer com essas variáveis. Podemos até colocar uma ferramenta de valor agregado. Em vez de usinar com metal duro, a liga de níquel, podemos usinar com material cerâmico de alta tecnologia, onde você sai de um inserto que custa R$30 para um inserto que custa R$80. Mas o que ele vai te trazer de benefício? O que você vai ter de ganhos de produtividade? Isso é muito importante, ter isso em foco, em questão. E não adianta chorar, senhores. Aqui é um gráfico que veio de um artigo americano, onde ele fala que os custos, que gostemos ou não, eles evoluem. Né? E aqui, quem é empresário aqui dentro, já sabe o que eu estou falando. Quanto subiram os nossos custos, os custos Brasil? Né? Quanto subiu a energia esse ano? Para você que é empresário. Quanto subiu a folha salário? Quanto você está pagando a mais de impostos? Né? Quanto você teve de reduzir nos seus custos fixos para manter-se operante? Não adianta, os custos vão subir, só que tem algo que nós chamamos de mercado, onde os preços, eles evoluem também, mas não acompanham a evolução dos nossos custos. E o tempo, que é o nosso bem mais precioso, que é a nossa vida, ele continua passando. Se os custos sobem num ângulo mais acentuado do que as nossas possibilidades de ajuste de preço no mercado, gera-se o quê? Um gap, uma diferença. É aqui que entra a produtividade. A produtividade ela é capaz de tirar essa diferença. Por quê? Seus custos fixos estão lá. Suas amortizações, investimentos em máquinas continuam lá. Né? Sua mão de obra está lá disponível. Se você conseguir tirar mais com menos ou com aquilo que está ali, com certeza você diminui esse gap. Então, a produtividade ele está nas pessoas e como vão ser feito todo esse processo. Aqui é um exemplo. Esse aqui é um cliente da Blaser. Esse aqui é um case.
nós não temos autorização para falar qual é o cliente, mas em algumas ferramentas nós pegamos o processo em usinagem de alumínio e observamos que ele tinha, né, um produto de base sintética, onde ele tinha um índice de produção bastante já bem controlado, e colocando um produto de base vegetal, que foi o mesmo produto, se me permite falar, na época utilizado nos ensaios do níquel. É um produto desenvolvido para a indústria aeroespacial e para a indústria de usinagens de materiais de difícil usinabilidade. Que na linha aeroespacial, que você tem lá o titânio aeroespacial, você também tem na óleo e gás. Então, é um produto de base vegetal, com aditivação, aonde nós buscamos, com os mesmos recursos de ferramentas, otimizar os parâmetros de corte. Então, aqui, para cada set de ferramenta em diamante, no caso aqui, era uma usinagem de alta demanda de produção, ferramentas PCD é policristalino, diamond, que é um diamante, aonde essa ferramenta ela saiu de 70 mil peças para 120 mil peças antes de ser substituída. E aonde as rotações e avanços que são influenciadores drásticos nos tempos de usinagem, ou seja, a ferramenta produziu mais e mais rápido. A peça saiu no menor tempo. O custo por peça-máquina ficou menor dentro da análise de cálculo de retorno e investimento. Então, aqui, nesse processo, tinha uma fresa em PCD, uma broca em metal duro, uma fresa de diâmetro em metal duro e tinha uma outra fresa de PCD. Então, aqui mostra que não é o fluido apenas. Aqui foi mudado a tecnologia porque o processo ali e as condições assim permitiam. Aonde foi feito todo um estudo de processo envolvendo engenharia, fabricação, aonde o objetivo era fazer com que o componente ficasse competitivo, porque ou fazia-se isso ou a fábrica fecharia. Porque trazer o componente doméstico estava mais barato. E muito mais barato. Vocês já ouviram essas histórias, né? Antigamente era do México, agora trazer dos Estados Unidos, da Inglaterra, está mais barato do que fazer aqui. Antes era da China, né? Agora, né, é o mundo. Não, daqui a pouco trazer da Argentina, está ficando mais barato trazer da Argentina também. Já estou vendo alguns fabricantes de componentes mudando a fronteira ali. Vamos ver, sei lá. Bom, também a integridade da máquina. Essa aqui é uma foto que veio da Mitsui Motion. É uma máquina, são duas máquinas Fanuc. Esse cliente da Mitsui Motion, das Robodrills, eles tinham duas linhas, uma para usinagem para Embraer, e por questões de exigências da Embraer tem de ser um produto vegetal, então a escolha foi Blaser, e a outra era um produto onde eles focaram preço, não performance. E as máquinas, coincidentemente, elas foram entregues no mesmo período. E eles tinham muita ocorrência de chamados para manutenção de garantia em uma linha e na outra, não. Até um belo dia, o senhor Seiji, responsável pela Mitsui Motion, no atendimento ao cliente, mandou abrir a segunda máquina que não dava problema. E ele encontrou isso, né, em uma máquina e isso na máquina com o fluido de performance, um fluido preparado melhor para a realidade das máquinas, ou da realidade. Então, tudo isso faz diferença, sim. Então, pessoal, eu não vim aqui para falar tecnicamente de produto, vim aqui para tentar buscar um pouquinho da nossa experiência de vida, da nossa vivência, e mostrar que é possível ter uma indústria forte, é possível esquecer o que acontece aí para fora e buscar exportação. Mas para isso nós temos que estar o quê? Preparados, temos que ter foco. E o nosso foco tem de estar
naquilo que faz a diferença, que são o saber fazer, que são as pessoas dentro do contexto, e depois usar bem os recursos que estão disponibilizados aqui ao nosso redor. Não sei se atendeu às expectativas, mas agora tem um intervalo, a gente vai ficar aqui e a gente pode conversar um pouco melhor. Mas é muito importante, atentem aos meus colegas que estarão falando depois, porque tudo começa a se integrar. Né? Aqui está um pouquinho mais do porquê de usar, de repente, investir numa bomba de alta pressão em um determinado ponto do processo, não em todo. O porquê em alguns tipos de máquinas ir para o MQL. Quais são as tecnologias novas de ferramentas de corte que pode, utilizando uma boa refrigeração, pode trazer mais condições de redução dos tempos de ciclo em máquina. Então, tudo isso é importante. Por quê? Lá no final do dia de hoje, e principalmente no final do dia da manhã, tudo isso vai estar alinhavado. E, gente, a diferença entre nós, entre Brasil, entre China, entre Japão, Estados Unidos, está aonde essa diferença? Estão nas pessoas, na forma de como nós estamos vendo e administrando tudo isso aí. Então, a diferença somos nós. E temos de fazer. Porque daqui a pouco vamos virar o quê? Somente um produtor de commodities. O que é uma commodities? Aquilo que o preço quem faz é o mercado. Você não consegue agregar valor. Ok, meninos? Meninas? Agradeço. Final.